O Leonardo Jardim mexeu no time titular e o Cruzeiro conquistou um empate importantíssimo contra o São Paulo lá no Morumbi. Bora falar sobre isso no vídeo de hoje, sobre o jogo, sobre as mudanças, sobre Gabigol no banco e, claro, sobre a sequência do Cruzeiro depois desse resultado importante fora de casa. Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui ao canal mais uma vez. Sou o Henrique Faria, jornalista aqui de Belo Horizonte, para quem não me conhece. Vai ter muito conteúdo de Cruzeiro aqui no canal, então já se inscreve e deixa o like. E, claro, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Bom, bora começar sobre esse pré-jogo, antes da partida do São Paulo. O Leonardo Jardim vinha de jogos que ele não conseguia tirar o que ele esperava do time, que ele sempre falava sobre intensidade, agressividade, sobre marcação, sobre contribuição sem a bola, e com Matheus Pereira, Dudu, Gabigol, o próprio Wanderson, que ajuda bastante, mas o William, o Matheus Henrique, que é sim um jogador de intensidade, mas que não tem como ponto forte a marcação, com todos esses jogadores ele estava tendo dificuldades para colocar isso dentro de campo. Ficou mais de um mês treinando a equipe e o time chegou apresentando um futebol muito fraco. Venceu do Mirassol, perdeu os 2 jogos na Sul-Americana e perdeu para o Internacional, que apesar da expulsão, o time do Cruzeiro teve uma postura muito negativa. Sentiu demais a expulsão, deu muita liberdade para o Internacional jogar, então não estava legal o que o Cruzeiro do Leonardo Jardim estava mostrando em campo. E por isso, ele fez algumas substituições importantes. Antes desse jogo, o Pedrinho chamou alguns jogadores, alguns líderes do elenco, estava lá William, Fabrício Bruno, Dudu, Lucas Silva e Romero, acho que eram esses 5. Foram até a sede dos Supermercados BH conversar com o Pedro Lourenço, uma reunião particular entre eles e o Alexandre Matos. O Leonardo Jardim não participou dessa reunião. E aí chegou para o jogo de hoje e o Leonardo Jardim fez muitas mudanças no time titular, principalmente em relação ao que estava entrando em campo nos últimos jogos. E ele começou a partida com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Fabrício Bruno e Vidalba na dupla de zaga e Kaique na lateral esquerda. Lucas Silva e Romero, Lucas Silva inclusive com a faixa de capitão, Lucas Silva e Romero formando uma dupla de volantes, Matheus Pereira e Christian um pouco mais à frente, e lá no ataque Wanderson e Caio Jorge. Então, muitas mudanças nesse time titular. Começando pela lateral direita, Fagner no lugar do William. Muito importante na questão defensiva. O William com a bola no pé vai muito bem. Inclusive no jogo contra o Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro, o William deu 2 assistências. Com a bola no pé, o William é muito bom. Não está na melhor fase dele, mas é muito bom defensivamente. Ele deixa a desejar e esse é o ponto forte do Fagner. O Fagner foi muito bem, inclusive com vários garotos entrando ali ao longo da partida, numa correria para cima do Fagner, que já é experiente, já tem uma idade mais avançada, e mesmo assim o Fagner foi muito bem e já passa um recado para o William. Olha, você é muito bom, você teoricamente é o titular, mas se não me entregar defensivamente, o Fagner me entrega. Então você não vai jogar todos os jogos, e se não me entregar, você se torna reserva. Isso é muito importante em cima do que o Leonardo Jardim pensa para o time dele, daquela questão de intensidade, de agressividade, de comprometimento sem a bola. O Vidalba na zaga no lugar do Gamarra. O Gamarra estava muito mal e o Vidalba já pede passagem há um bom tempo, jogando como lateral esquerdo, agora escalado ali como zagueiro realmente. Na lateral esquerda, o Kaique recebe a chance, já que o Vidalba foi para a zaga e o Marlon foi negociado com o Grêmio. O Kaique titular, e eu acho que foi um dos jogos que o Kaique melhor aproveitou a oportunidade que teve. Porque o Kaique é um cara muito bom, tem um potencial muito grande, jogador de seleção de base e tudo mais, mas quando entrava, a gente sempre falava, pô, o Kaique não aproveitou a oportunidade que teve, o Marlon sempre voltava à titularidade e depois o Vidalba tinha mais oportunidades também. O Kaique recebeu essa oportunidade e eu acho que enquanto o Jonathan Jesus estiver fora, não estiver disponível, vai ser Vidalba como zagueiro e Kaique como lateral. O Jonathan Jesus retornando, essa disputa também fica interessante e o Leonardo Jardim vai rodar ali e vai dar opção para todo mundo. No meio de campo, ele coloca o Lucas Romero como titular. É o volante que tem mais essa característica de dar o combate, de buscar, de ser esse cão de guarda, o cara que sai para morder e ter a marcação como seu ponto forte. O Wallace já é um cara mais posicional. É um camisa 5 que fica ali na frente da área e vai defender a defesa, mas o Romero tem essa característica de dar o bote, de ir mais pro duelo, pro confronto, de caçar mais o jogador do time adversário. E o Lucas Silva, que é um cara de mais cadência, de mais apoio, de mais suporte para quem tá com a bola e, claro, de acelerar o jogo, de pausar o jogo. O Lucas Silva pensa o jogo, coisa que o Wallace e o Romero não tem tanto. O Lucas Silva dá essa característica de mais pausa, de passe pro meio de campo. E, claro, o Matheus Pereira voltando, é o melhor jogador do time, ficou mais de um mês
sem jogar como titular. O último jogo dele foi no dia 16 ou dia 12, se não me engano. Foi na primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro contra o América, o último jogo do Matheus Pereira. Voltou e mostrou que, tecnicamente, ele é muito bom e é o melhor jogador do time. Tem que ser titular e o time tem que facilitar o jogo para o Matheus Pereira. O Christian também entrou. É um cara também muito mais competitivo, muito mais operário do que o Dudu, que estava jogando. Então, o Christian também entra nessa ideia de reforçar esse meio de campo, de dar mais sustentação. E no ataque ele tinha o Wanderson, que por mais que seja um atacante, é um cara que marca muito, que volta bastante. E o Caio Jorge, que a gente sabe que dá muito mais combate, marca muito mais, tem muito mais intensidade, incomoda mais os zagueiros quando eles têm a bola do que o Gabigol, que entrega pouco isso. E o Leonardo Jardim bateu muito nessa tecla. E não acho que ele deveria ter deixado o Dudu no banco. O Dudu tem qualidade, é um dos melhores do time. Para mim, tecnicamente, é o segundo melhor do time, só está atrás do Matheus Pereira. E ele também te entrega essa intensidade, essa correria sem a bola. O Dudu, junto com o Matheus Henrique, eram os melhores jogadores. Não acho que o Dudu merecia ir para o banco de reservas, não. Foi um bom resultado, esse empate contra o São Paulo. Mas eu acho que o Dudu tem que ser titular desse time e ele está longe de ser o problema do Cruzeiro. Acho que Matheus Pereira e Dudu têm sim que jogarem juntos. Acho que o Cruzeiro vai ganhar muito com isso. E no final do jogo ali, enquanto o Matheus Pereira esteve em campo e o Dudu entrou mais pra frente, acho que eles mostraram isso também. Agora, partindo para a questão do Gabigol. Eu acho que o Gabigol não entrou em campo porque o Cruzeiro ficou pouco tempo atrás do placar. O Cruzeiro ficou só 11 minutos com 1-0 do São Paulo no placar. Depois o Cruzeiro já conseguiu empatar com o gol do próprio Caio Jorge. E aí o Caio Jorge saiu e entrou o Lautaro Dias. Eu acho que se o Cruzeiro não estivesse empatando e estivesse perdendo, o Leonardo Jardim teria colocado o Gabigol, tá? Mas como o Gabigol não marca tanto, ele optou pelo Lautaro, que é um cara de mais correria, é um cara que, se você tá jogando atrás, ele te dá essa velocidade pro contra-ataque e que incomoda mais os zagueiros, como o próprio Caio Jorge, em relação ao Gabigol. É o segundo jogo que o Lautaro entra como uma referência lá no ataque. Ele entrou sim contra o Internacional também, mas não é o melhor do Lautaro. Acho que o Lautaro rende mais pelos lados, mas para esse contexto, acho que ele fez a escolha certa, inclusive. Então, claro, passo o recado de que não adianta ser o Gabigol do Flamengo multicampeão, o Gabigol artilheiro, maior brasileiro com gols na Libertadores. Não adianta. Tem que jogar sem a bola também, não adianta ser só o cara das decisões. Chegou para decidir os jogos. Vai fazer seus gols, mas tem que ajudar sem a bola. Acho que esse recado ficou muito claro. Acho que ele tem que dar um jeito de colocar Dudu, Matheus Pereira e Gabigol juntos. Eu acho que é importante ter esses três juntos, porque são os três destaques, os três melhores jogadores do time. Mas já deixou claro também que o Gabigol vai ter que ajudar sem bola, senão o Caio Jorge tá aí e deixou o gol dele também. É o centroavante, é engraçado falar sobre o centroavante que marca mais e esse cara vai ser o titular, mas o Caio Jorge também fez o golzinho dele, sempre marca com uma certa regularidade desde que chegou no Cruzeiro. Então o Gabigol vai ter que mostrar mais se ele quiser voltar para o time titular. E agora um ponto que eu acho que o Leonardo Jardim foi muito assertivo. Na coletiva contra o Internacional, acho que ele fez uma coletiva desastrosa. Ele expôs demais o Alexandre Matos, o Pedrinho e principalmente os jogadores. Principalmente quando ele fala que se ele pode treinar 100 dias, que o time não vai mudar as características dos jogadores. Primeiro, isso é função do treinador. Se tem um jogador com uma deficiência, alguma característica, ele tem que tentar corrigir aquilo e potencializar o que aquele cara tem de melhor. Então ele tem que se adaptar ao que ele tem no elenco. O elenco do Cruzeiro é sim, talvez irregular, talvez falte mais constância entre o time titular e o time reserva, ter mais opções, características diferentes. Acho que o Cruzeiro sim contratou muito para ataque e pouco lá atrás. Sim, concordo. Foi um bom mercado, poderia ter sido melhor, um pouco mais distribuído essas contratações pelos setores do campo, mas o time do Cruzeiro está longe de ser um time que está apresentando o futebol que está apresentando. E isso é problema do treinador. O Leonardo Jardim até aqui não mostrou por que ele tem todo esse respeito, porque ele tem todo esse respaldo do Pedro Lourenço. Ele tem que melhorar sim. E hoje ele melhorou. Hoje foi um acerto. Acho que esse empate é na conta do Leonardo Jardim. O time foi muito mais agressivo, inclusive dos 11 que começaram em campo. Sempre que olhar para cá, porque eu tô com o monitor aqui do lado. 6 tomaram amarelo. Fagner, Fabrício Bruno, Romero, Kaique, Matheus Pereira e Caio Jorge. Isso é a prova que o time foi muito mais agressivo sem a bola. Coisa que não estava acontecendo antes. É mérito do Leonardo Jardim. Esses amarelos são representações disso. Inclusive tem que tomar cuidado para não ter muito jogador suspenso. Mas ele não pode expor o elenco, expor a diretoria como ele fez. E dessa vez, contra o São Paulo, após o jogo, ele foi muito bem. Ele defendeu os jogadores, defendeu o Gabigol, falou que admira ele, que ele é um finalizador nato. E isso é importante, senão ele vai perder os jogadores. A gente conhece o futebol brasileiro e se ele perder o grupo, esquece. Aí já era. Aí o Pedro vai ser obrigado a demitir mais um treinador. E Leonardo Jardim tem que ter consciência
que ele tem a sombra do Mano Menezes no mercado. E pro cruzeirense, o Mano Menezes no mercado, sempre que o time tiver em crise, eles vão olhar pro Mano Menezes e vão pensar, opa, o Mano tá no mercado, chama ele que resolve a situação. Então, o Leonardo Jardim mudou essa postura, ainda bem, porque ele poderia pagar caro por isso. Agora, para a sequência, o Cruzeiro tem o Bahia no meio de semana e o Bragantino no final de semana e precisa, sim, continuar evoluindo. Acho que o futebol que apresentou hoje não é suficiente para ganhar do Bahia, mas já é muito melhor do que apresentou contra o Mushuc Runa, contra o União Santa Fé, contra o próprio Mirassol, que o Cruzeiro venceu. Uma postura, um comportamento dentro de campo melhor do que o comportamento contra o Internacional, não vou nem entrar no mérito de vencer ou perder, porque ali teve uma expulsão completamente injusta, mas o Cruzeiro teve uma postura muito ruim naquele jogo. Então o Cruzeiro está melhorando, mudanças do Leonardo Jardim que deram esperança para o que o Cruzeiro tem a seguir, porque antes não tinha nenhum pingo de esperança. Leonardo Jardim acertou sim, mexendo no time titular, colocando o Gabigol no banco, deixando o Dudu de fora, apesar de eu não concordar, porque o resultado veio. Empate fora de casa contra o São Paulo, lá, incluindo o momento do Cruzeiro e o retrospecto contra o Tricolor, muito importante. Então, Leonardo Jardim acertou, ponto para ele, vitória para dar confiança para a sequência e, claro, dar um pouco mais de tranquilidade. E, claro, você que é cruzeirense, se inscreve aqui no canal que vai ter muito conteúdo sobre Cruzeiro, então deixa o like se você gostou, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, já vou correndo assistir aqui também o jogo do Atlético contra o Vitória para fazer um vídeo para vocês. Tô voltando a produzir vídeo aqui, então vai ter muita coisa no canal. Comprei equipamento novo, troquei de microfone aqui, ó, vocês estão vendo, troquei de microfone, troquei a luz, comprei um tripé muito melhor. Então agora não vou ter os problemas que eu tava tendo, vou conseguir entregar muito mais vídeos aqui para vocês. Conto com a ajuda de vocês, hein? Se inscrevam aí e tamo junto, até a próxima.